Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Patrícia e hoje a nossa aula será de Sociologia. Bom, turma, hoje nós vamos iniciar o capítulo aí dizendo um pouco, conversando um pouco sobre a cultura brasileira, sobre como se deu a origem e a transformação dia a dia da nossa cultura, como foram feitos os meandros, quais mecanismos utilizaram e, principalmente, qual foi o tipo de influência direta dos povos que aqui estavam e dos povos que também chegaram no nosso país. Bom, turma, como eu estava falando com vocês, né, nós tivemos a influência direta de alguns povos. Os indígenas aqui estavam, né? Os portugueses chegaram para colonizar, os africanos foram trazidos na condição de escravos e, posteriormente, os imigrantes também chegaram ao nosso país. Então, são povos que, de uma forma direta, influenciaram a formação da nossa cultura, influenciaram as mudanças ocorridas ao longo de décadas em nosso país. Agora a gente vai dar continuidade, né, falando um pouquinho, já que nós somos um povo de cultura tão diversa, né? Agora a gente vai falar um pouquinho, gente, sobre a diversidade religiosa do nosso país. O Brasil, sem dúvida nenhuma, ele é um país muito diverso, ele é um país plural e é justamente essa pluralidade que traz para a nossa sociedade uma infinidade de religiões aplicadas dentro da nossa sociedade. Bom, ressaltando aí, turma, essa questão de religiosidade, né? Como nós já sabemos, o Brasil é muito diverso, é muito plural, é um país miscigenado. É importante também salientar que no nosso país o Estado é laico. O que que isso significa? Sendo o Estado laico, ele não interfere em questões e decisões religiosas, ou seja, ao Estado cabe o poder de administrar. Às religiões, as mais diversas, cabe o poder de doutrinar. Então, os papéis ficam muito característicos nesse sentido de Estado laico. Agora vem essa charge aí, né, essa imagem na realidade, que é uma imagem que nos faz refletir o significado dessa grande diversidade religiosa, mas acima de tudo, essa imagem nos faz perceber que o respeito, ele é fundamental em uma sociedade tão diversa como a nossa. Bom, a gente volta aqui, né, na questão da cultura, né? A cultura, como nós já estudamos, é tudo aquilo que nós acumulamos ao longo da nossa vivência, né? Nós vamos acumulando cultura, nós vamos acumulando saberes com os grupos que nós convivemos ao longo da vida e esse acúmulo de culturas vai pouco a pouco formando a nossa identidade cultural. Nós vamos absorvendo tudo aquilo que é semelhante ao que acreditamos, aquilo que as teorias, as ideias que a gente acredita, tudo isso vai se acoplando, né? Isto vai acumulando e pouco a pouco nós vamos formando uma identidade cultural muito peculiar, muito própria.
Bom, esse slide aí, né, gente, ele é bastante lúdico e ele veio para poder ilustrar tudo isso que eu disse até agora sobre diversidade, sobre pluralidade, sobre essa questão de ter diversos elementos, diversas características dentro de uma formação única. Então, existe uma contribuição direta de muitas características que pouco a pouco vão sendo aí somatizadas, né, a nossa vivência e vão nos trazendo a um determinado a uma determinada formação da nossa própria identidade, como eu acabei de dizer no slide anterior. Bom, esse slide aí, né, gente, ele representa a formação da nossa identidade, ou seja, tudo aquilo que nós tudo aquilo que nós aplicamos de saberes ao longo da vida, para que estes mesmos saberes vão a cada dia somatizando, vão a cada dia influenciando e sim, vão também determinando aí a formação de uma identidade própria, ou seja, nós vamos mesmo acumulando e acoplando saberes. Bom, por último, mas não menos importante, nós vamos falar da identidade cultural numa sociedade como a nossa, numa sociedade pós-moderna, numa sociedade globalizada, numa sociedade plural. Ou seja, essa cultura também é muito variada, também sofre mudança desse período, né? Desse período tão novo, deste período tão diverso. E é justamente, turma, nessa diversidade de fatos que nós vamos aí encontrando, né? Encontrando e somatizando as características que são peculiares ao grupo, à nossa família, ou seja, as nossas origens e que nós vamos dia a dia trazendo para perto e fazendo, logicamente, a nossa própria identidade. Bom, turma, espero que tenha ficado claro para vocês. Beijo grande no coração de cada um e até a próxima aula.